Oi, eu sou a Maria Luísa E eu sou Darla. e nós vamos apresentar sobre a manutenção da temperatura corporal dos animais. Obrigado e espero muito que vocês gostem do vídeo. Beijo. Bom, a temperatura corporal de um animal é determinada por uma função relacionada ao calor produzido, preservado e até mesmo perdido. Chamamos de termorregulação da temperatura o processo pelo qual os animais mantêm sua temperatura dentro da faixa ideal para manter seus processos biológicos. O calor para a termorregulação pode vir do próprio metabolismo do animal ou de fontes externas. Portanto, podemos dividir os animais em dois grupos, os endotérmicos e os exotérmicos. Animais endotérmicos. Bom, para eles não importa o quanto a temperatura do ambiente mude, a temperatura corporal vai ser sempre estável. Isso devido ao calor produzido pelo metabolismo, que permite que a temperatura do corpo seja constante, mesmo com a temperatura ambiente bem mais baixa. E uma forma deles manterem a temperatura nessa condição é o aumento da atividade muscular. Esses animais seriam os pássaros e os mamíferos. Já nos animais exotérmicos, como por exemplo muitos tipos de peixes e répteis, eles não conseguem manter a temperatura corporal dentro de uma faixa ideal. Eles não produzem o calor suficiente para a termorregulação. Assim, ajustam sua temperatura corporal por meio de mecanismos comportamentais. Mecanismo de termorregulação. Bom, ambos os animais, tanto os endotérmicos quanto os ectotérmicos, possuem adaptações, as características que surgem pela seleção natural, que ajudam a manter a temperatura deles saudável. Essas adaptações podem ser comportamentais, anatômicas ou fisiológicas. É interessante também citar as 3 grandes categorias de mecanismos termorreguladores, que são elas alterações comportamentais, o aumento da adaptação metabólica de calor e o controle de troca de calor com o ambiente. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o aquecimento global. E para quem não sabe, o aquecimento global é um fenômeno caracterizado pelas alterações climáticas e o aumento da temperatura média do planeta, por fatores naturais ou antrópicos, e já tem desencadeado vários desastres ambientais. Bom, algumas das consequências do aquecimento global são diversificadas e complexas, podendo gerar danos irreversíveis à humanidade. Então, o aquecimento global não é brincadeira. Agora eu vou falar um pouquinho de uma espécie de animal que acaba sofrendo muito por conta do aquecimento global. Então, assim, a gente não pode esquecer de citar o símbolo maior do aquecimento global e de seu impacto na natureza, os ursos polares. Esses animais estão fortemente ameaçados, pois habitam em uma área que está sofrendo intensamente de gelo, e por isso ocorreu uma redução de sua área de caça, onde eles geralmente capturavam suas presas, que sobem para respirar em espaços entre o gelo e a água. Diminuindo a área de caça, reduz-se a capacidade de conseguir comida e, consequentemente, os ursos morrem. Alguns cientistas destacam ainda que essa situação causou um aumento na ocorrência de canibalismo entre esses seres. Então é uma tristeza no nosso mundo animal. A gente vê que, infelizmente, o aquecimento global afeta muito a humanidade. Bom, então para finalizar, podemos esclarecer que o aquecimento global tem consequências extremamente negativas para as nossas vidas e para todas as espécies do planeta. Sendo assim, são necessárias medidas para amenizar o processo de alteração climática, como por exemplo a redução de emissão de gases responsáveis pela intensificação do efeito estufa, garantindo assim uma relação harmoniosa entre o homem e a natureza. Bom, a gente sabe então que o aquecimento global não é brincadeira, os animais acabam sofrendo muito. A questão do urso polar foi só um exemplo, mas a gente sabe que não é só isso, até por conta das queimadas, enfim, os animais acabam morrendo. Então, cabe a nós tomar uma certa precaução, um certo cuidado, mudar um pouco os nossos hábitos
para que isso não aconteça e que a gente possa evitar esse tipo de situação. Esse foi o nosso trabalho e eu espero muito que vocês tenham gostado.